Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hoje, dia de Natal. Hora de Saúde tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas de intervenção cirúrgicas e clínicas na nossa região. Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E Hora de Saúde, que é transmitido pelo link rbatv.dol.com.br ou dol.com.br, DOL, Diário Online, para o mundo inteiro. E talvez esse programa nunca tenha sido tão necessário no mundo inteiro como o de hoje. O nosso programa vai para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa toda, ali no norte da Europa, Suécia, Noruega, os principais países todos, para o Líbano, vai para perto, na Austrália, para a África e em toda a América do Sul. E o programa de hoje tem como convidado, eu vou até ler uma parte do currículo dele, porque é muito grande, é o do professor doutor Hilton Pereira Silva. Ele é biólogo e médico formado pela Universidade Federal do Pará. Ele é mestre em saúde pública e doutor em bioantropologia pela Ohio State University. É docente do programa de pós-graduação de saúde coletiva e antropologia da Universidade Federal do Pará e também em Brasília, dos Centros Avançados Multidisciplinares. Tá? Ele está montando uma pós-graduação em saúde da Amazônia na Universidade de Brasília. E o Hilton, ele é um desses pesquisadores nível mundial e chamou a atenção por uma doença que pode vir a ser uma nova epidemia no mundo inteiro. Hilton, acabou a Copa há uma semana e todo mundo está voltando para os seus lugares de origem depois de uma quantidade enorme de gente de todos os países indo para o Catar. E gente que foi assistir o seu país e muita gente que nem tinha país na Copa, mas estava lá torcendo pelos outros países. Enfim, é como se fosse um grande campo de concentração de amigos para festejar. E, simultaneamente, a gente descobre, chamou a atenção, que lá na Arábia o foco, por causa dos camelos que podem transmitir, ou do leite do camelo, em que é feita a maioria dos comestíveis de lá, um vírus parente do coronavírus, tá? Que pode ser mais letal que o coronavírus. Essa chamada de atenção no mundo que você chamou, você me entrou em contato para informar disso, é super importante, porque com as pessoas que eu conversei depois que eu recebi o teu artigo, ninguém sabe, ninguém tinha noção da coisa. Então, explica para a gente agora essa história toda do MERS, é assim que pronuncia, MERS-CoV-2, MERS-CoV, né? Então, primeiro, super obrigado por você ter aceitado estar aqui no programa e explica para a gente essa história toda, que é mais uma preocupação no mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas que nos ouvem, a todas as pessoas dessa, toda a sua audiência, que é imensa e internacional. Agradeço muito ao nosso querido amigo, eterno professor, pelo convite para estar aqui novamente conversando nesse programa que é tão importante para a saúde da nossa população. Essa nova emergência, ou essa nova potencial emergência, na verdade, ela é um alerta para o que aconteceu agora durante a pandemia, e infelizmente a pandemia não acabou ainda, né? E eu achei que era importante, então, conversarmos sobre isso, porque, embora os vírus do tipo do coronavírus já sejam reconhecidos pela comunidade científica aí desde a década de 60, pelo menos, existe uma grande quantidade deles,
eles foram até muito recentemente negligenciados, né? Então, até o aparecimento da pandemia em Wuhan, em 2019, o resto da comunidade mundial sabia muito pouco sobre eles. E, depois disso, se ficou sabendo que, além do SARS-CoV, né, existem vários outros vírus que infectam outros animais, além de potencialmente infectar humanos também. E um desses vírus, exatamente, né, é esse vírus chamado MERS-CoV, né, que é um vírus que causa o que se convencionou chamar de uma síndrome respiratória do Oriente Médio, e daí o nome, né? E essa síndrome respiratória do Oriente Médio, ela tem algumas características em comum com a COVID, como nós a conhecemos, mas, como você bem mencionou, ela tem uma taxa de letalidade extremamente alta, aí na faixa de 30% a 40%. Como muitas outras doenças, até muito recentemente, né, ela estava restrita ali à região onde ela surgiu, no Oriente Médio, precisamente onde aconteceu a Copa do Mundo. Mas tem ocorrido casos em outros lugares, e o artigo, então, do Lancet, publicado aí no Lancet Global Health, né, publicado agora na semana de 13 de dezembro, exatamente chama a atenção para a possibilidade de um novo espalhamento, né, dessa variante, desse outro tipo de COVID para o mundo, com potenciais implicações muito graves. O que acontece é que, além da aglomeração realizada, né, durante a Copa do Mundo no Catar, também, nesse mesmo país, estava acontecendo simultaneamente uma competição mundial de Miss Camelos, que é uma competição que para nós pode parecer algo estranho, mas para quem gosta e cuida de camelos e para quem vive de camelos, né, como os beduínos do deserto costumavam viver, então, obviamente que esses animais são muito importantes. E, naturalmente, como todo lugar onde tem um fluxo grande de pessoas, você tem essa possibilidade, né, de contaminação, uma vez que os animais são os portadores aí desse vírus. Como você já bem mencionou, os produtos derivados do leite do camelo são uma iguaria reconhecida na região, e, portanto, não é difícil que os turistas sejam atraídos aí para receber, então, esses produtos, ou para saborear esses produtos, e acabem inadvertidamente sendo contaminados. Portanto, é muito importante, né, que, terminada agora a Copa, quando as pessoas retornem para casa, o nosso sistema de saúde esteja bem atento e alerta para qualquer eventual sintoma ou qualquer eventual ocorrência, e que nós precisemos, naturalmente, tomar as medidas necessárias para evitar que essa doença se espalhe pelo nosso país. Certo. Hilton, a clínica é semelhante ao do Covid? Respiratória inicial? É uma doença que afeta inicialmente o sistema respiratório também, né? Ela cursa como se fosse um resfriado, mas ela evolui mais rapidamente, como eu já mencionei, tem uma taxa de letalidade né, bastante mais alta. E um outro problema importante nesse caso é que não se tem ainda nenhum tipo de vacina e, naturalmente, nenhum tipo de tratamento para essa síndrome, né? Puxa, então, teoricamente, é um alto risco se ocorrer uma contaminação, né? Sim, porque houve esse evento junto com a Copa, todo mundo lá participou de todas as atividades, que você estava como se fosse de férias, né? Participou das atividades, todo mundo provavelmente provou as iguarias, né, do mercado lá, nós víamos na televisão todo mundo dos mercados, né? E, de repente, a chamada de atenção foi muito grande. Como foi que o pessoal chegou a esse ponto de chamar a atenção para publicar o artigo no Lancet?
Na verdade, assim, existe uma preocupação mundial da Organização Mundial de Saúde com esse processo, né, de surgimento e ressurgimento de pandemias. Então, existem grupos internacionais trabalhando com isso sistematicamente e chamando a comunidade internacional para prestar atenção para essas possibilidades. Então, esse grupo, na verdade, ele apenas focou em algo que, digamos assim, né, o grupo do Ehsan Azar, né, que é lá exatamente da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade lá da Arábia Saudita, que conhece essa realidade, eles apenas se deram conta de que a combinação de um monte de gente que foi para a Copa do Mundo, mais um monte de gente que foi mexer com camelo, poderia ser uma combinação potencialmente explosiva, porque esse pessoal todo vai retornar para os seus países de uma maneira muito rápida, né, de avião, então, portanto, antes de desenvolver qualquer tipo de sintoma, e aí podendo espalhar essa doença que até então tem estado restrita a algumas regiões do Oriente Médio. Então, essa combinação entre aglomerado de pessoas, fluxo migratório temporário ou permanente, né, e essa combinação com animais, foi o que originou a pandemia lá em Wuhan, né? Você tem uma grande concentração de pessoas em contato muito próximo com animais lá nos mercados molhados da China. Então, a fórmula está dada. Tomara que não aconteça, mas eu acho que é importante que nós possamos estar em condições, né, de identificar e de prevenir a ocorrência dessa situação, ou pelo menos dar conta da sua chegada ao país, especialmente no momento em que nós estamos agora, né, numa transição de governo, onde a gente sai de um governo que apresentou uma série de problemas aí do ponto de vista de saúde pública e de garantia da saúde durante a pandemia, né? E esse processo de transição pode demorar algum tempo até que o novo governo tome pé da situação. Então, eu acho que cabe aí aos gestores municipais, aos gestores estaduais estarem preparados, e mesmo nós, na clínica cotidiana, né, estarmos preparados para lidar com isso. Os sintomas da MEAS descritos são sintomas gripais que podem ser leves ou moderados, coriza, dor de cabeça, e aí eles evoluem rapidamente para febre alta, dor no peito, e é quando o quadro se agrava. Então, é importante, eu acho que para os nossos colegas, quando estiverem diante de qualquer quadro de síndrome gripal, seja em adulto, seja em criança, perguntar se a pessoa viajou para aquela região, se por acaso foi assistir a Copa, ou se teve contato com alguém que teve esse relato, porque assim como no caso da Covid, a pessoa que pegou a doença pode não ter sintoma nenhum, mas ela pode transmitir para outras pessoas, e nessas outras pessoas a doença pode se manifestar de forma grave. Então, infelizmente, né, a nossa cobertura da estratégia de saúde da família em Belém é extremamente baixa, aí na ordem de 40%, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, nós temos aí um sistema que é bastante frágil e que, se não houver uma atenção específica dos colegas, nós podemos estar diante aí de um quadro complicado caso comecem a aparecer pessoas infectadas. Como eu sei que, né, os nossos colegas e a população paraense é muito afeita ao futebol, a gente não sabe quantas pessoas foram para a Copa do Mundo, mas é possível que algumas pessoas tenham ido. Então, me parece que esse programa de utilidade pública é extremamente importante para que a gente possa estar atento a essas coisas. Com certeza, Hilton, com certeza. Mas como acabou o nosso primeiro tempo, a gente volta já já e tu vai continuar a explicar, até porque a preocupação que ninguém está dando, ninguém nem sabe, né? Ninguém nem sabe, talvez alguém vá tomar conhecimento com o nosso programa. Só um instantinho, pessoal, que a gente já volta. Só um instantinho mesmo. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de muita informação e eu não deixo de falar de uma preocupação com uma provável, e esperemos que não, ocorra uma provável nova pandemia por um vírus chamado MERS, M-E-R-S, MERS-CoV, que é da mesma família do coronavírus, porém mais letal e sem tratamento. Não existe vacina ainda para o MERS-CoV, e que pode ter sido disseminado a partir do Catar, porque ao mesmo tempo que houve a Copa, houve um festival de beleza de camelos dromedários. Dromedário é aquele camelo que tem uma corcova só. Os camelos os outros têm duas. E lá é o camelo dromedário, lá naquela região, que pode conter o vírus e passar, assim como seus produtos. Quer dizer, usa-se muito no Oriente Médio leite de camelo para fazer as comidas, as especiarias. E pode ter havido alguma preocupação mundial dos cientistas da área com uma provável, que pode acontecer, por isso que está essa atenção toda. Hilton, fala para mim da preocupação que nós temos que ter. Primeiro, tem que chamar a atenção de todo mundo que voltou da Arábia, todo mundo que voltou do Catar, as famílias que estão nos ouvindo agora, esse programa vai para a internet, tem que ficar em cima para ver sintoma gripal de alguém que voltou do Catar, que pode estar começando uma doença que pode ser grave. É isso, Hilton? É isso mesmo. Assim como a COVID, os sintomas eles podem variar de pessoa para pessoa. Então, vão ter pessoas que vão ser mais afetadas no seu sistema respiratório, vão ter pessoas que vão ter alterações gastrointestinais, diarreia, outras pessoas que podem eventualmente apresentar falta de apetite. Aparentemente, diferente do SARS-CoV, né, esse vírus não causa, por exemplo, anosmia, né, falta de sensação de paladar, mas os sintomas alguns são parecidos. E a principal questão é que a evolução, no caso da pneumonia, que é né, a principal causa aí da gravidade da doença, ela se dá de maneira muito rápida, evoluindo também para alterações renais, o que leva a essa alta taxa de letalidade. Repetindo, para quem ainda não nos ouviu, aí, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, entre 30% e 40%. Para nós termos uma ideia do que significa, a mortalidade por COVID, né, ordinariamente, ela fica aí na faixa de 1%. Então, e ainda assim, nós tivemos no Brasil cerca de 700 mil casos, sem falar naqueles que evoluíram para uma situação grave, que ainda estão em tratamento. Então, você imagina uma doença que tem uma letalidade 30, 40 vezes maior do que a letalidade por Covid-19, e que também, como você já mencionou, não tem tratamento, a não ser paliativo, e nem vacina. Então, nós estamos falando de uma doença potencialmente muito grave. O que acontece é que, por exemplo, né, as pessoas, você imagina um hub imenso, como são os aeroportos do Oriente Médio, ou quando as pessoas retornam desses aeroportos e circulam por grandes aeroportos, como, por exemplo, o de Heathrow, em Londres, né, ou Charles de Gaulle, em Paris, que são
áreas onde você tem pessoas vindas do mundo inteiro se concentrando durante horas ali no aguardo do seu voo, né? O aeroporto de Doha, que é gigantesco também. Então, você tem literalmente milhões de pessoas em contato umas com as outras, sendo que algumas delas potencialmente né, poderiam estar carregando essa doença caso venham, por exemplo, né, do concurso de camelos, ou caso tenham interagido. Vamos supor um turista que vai fazer uma viagem, uma excursão pelo deserto, por exemplo, né, e usa lá os camelos como meio de transporte, depois é oferecido um leite né, da mesma forma que os beduínos tomavam, alguma especiaria, e essa pessoa então pode se contaminar e inadvertidamente passar horas no aeroporto contaminando outras pessoas sem que a gente saiba. Então é muito importante que qualquer tipo de sintoma que você tenha ao retornar, seja dessa região, seja de algum desses grandes aeroportos europeus ou do Oriente Médio, que você procure o auxílio médico para fazer o diagnóstico. O diagnóstico, ele além do diagnóstico clínico, né, como os sintomas variam muito, ele também é feito laboratorialmente, né, através do exame do PCR. Então, é importante que as nossas autoridades também estejam preparadas para ter os exames necessários para, quando as pessoas precisarem, poder fazer, então, o seu exame e o seu teste diagnóstico. Então, a perspectiva é essa, evitar que a doença se espalhe ou fazer a sua contenção, né, através de medidas sanitárias dos pacientes que, porventura, venham apresentar os sintomas. Certo. A transmissão é respiratória, igual o Covid. Uma vez na pessoa, a transmissão é respiratória, igual ao Covid. Exatamente o que aumenta bastante o risco, né, de espalhamento em ambientes fechados, por exemplo, como é o caso de aeroportos. Eu nunca esqueço uma cena do filme Epidemia, que o indivíduo dá uma tossida no cinema e contamina todo mundo, né? Aquela cena é clássica, né? E aquele filme com o Dustin Hoffman, que o indivíduo dá uma tossida e contamina todo mundo. Mas olha só, Hilton, agora a gente está voltando a usar máscara, porque a Covid voltou, né? A Covid voltou, está matando gente todo dia de novo, numa quantidade grande, né? E já ficou tão comum que ninguém mais se assusta quando está no jornal, morreram 200, 300. 200, 300 é a queda de um avião grande, né? Todo dia, e já ficou comum essa coisa que está me preocupando. O locutor já diz, olha, hoje morreram como se fosse uma coisa mais comum, como se fosse a chuva da tarde em Belém. Então, o uso de máscara agora, mais uma vez, se impõe mesmo, né? Pelo menos num período agora agudo, porque essa história toda, a Copa acabou domingo passado. Quer dizer, essa semana está todo mundo voltando para os seus países. Se ocorrer uma epidemia, vai ser dessa semana que nós vamos entrar em diante. Então, eu acho que, agudamente, nós já temos que usar máscara por causa do coronavírus de volta. Eu já voltei a dar aula na universidade de máscara, né? Ambulatório no Barros Barreto de máscara, tudo de máscara. Então, agora me fala uma coisa. Você que sempre mexeu com essa preocupação na Amazônia, com doença, aqui o risco é maior? Eu não tenho dúvida de que nós temos um risco aumentado, sobretudo pela fragilidade e do nosso sistema de saúde na região amazônica. A nossa região, infelizmente, apresenta os piores indicadores do ponto de vista sanitário, né, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista também de acesso a serviços de saúde, e, naturalmente, que isso pode agravar, né, qualquer tipo de quadro epidêmico que nós tenhamos. Como você bem menciona, o Covid não foi embora ainda, e nós lidamos com uma série de doenças que já são endêmicas da nossa região, além das doenças crônicas que têm aumentado cada vez mais nas nossas populações, inclusive nas populações tradicionais, nos grupos indígenas e quilombolas da nossa região, que já são historicamente mais fragilizados. Então, essa fragilização, né, somada agora
desde 2020, a Covid-19, caracteriza o que tem sido chamado de uma sindemia, né, que é um conjunto de doenças que se somam para provocar um quadro pior ainda nas pessoas. Então, nós temos tido, infelizmente, um quadro de maior mortalidade proporcional entre populações indígenas, populações quilombolas e outros grupos vulnerabilizados, exatamente por causa dessa precariedade de saúde que essas pessoas já tinham, né? Então, caso venhamos a ter a ocorrência de mais uma outra doença se sobrepondo a essas, certamente que o nosso quadro pode ficar bastante grave. Sem falar que, se nós pensarmos do ponto de vista também epidemiológico, grande parte dos equipamentos que foram utilizados durante a pandemia, né, os respiradores e os hospitais de campanha, foram desmontados, desmantelados, desarticulados. Ninguém sabe exatamente o que foi feito desse equipamento, desse material, quão pronto ele está para ser restabelecido novamente, caso seja necessário. Então, o nosso nível de preparação precisa ser bastante bem pensado pelas nossas autoridades para que a gente evite esse tipo de situação grave, né, como nós já tivemos no passado. Então, no caso da região amazônica, os nossos índices também, né, de mortalidade por Covid foram bastante mais altos do que em outras regiões do Brasil. Nós tivemos ali aquela tragédia em Manaus, que expôs, infelizmente, de uma maneira muito bruta e violenta, né, a precariedade dos serviços e a precariedade também né, da própria mobilização do Ministério da Saúde para atender as demandas da população. E uma outra coisa que é importante lembrar, professor, é que no ano passado, de 2020 para 2021, houve um recrudescimento grave da Covid-19 em vários países do mundo, exatamente por causa do período natalino, né? Então, é nesse período onde as famílias se reúnem, onde há também um grande fluxo de viagens de pessoas para se encontrar com seus familiares. E se você soma essas pessoas que estão em tráfego internacional ou mesmo nacional para visitar os seus parentes, com as pessoas que vêm potencialmente trazendo essa doença de outro continente, você tem aí um caldo, digamos assim, epidemiológico bastante complexo, né, que pode, infelizmente, causar uma tragédia no Brasil. Nós não somos mercadores de tragédias, mas eu acho que o nosso papel, enquanto sanitaristas, enquanto epidemiologistas, é exatamente alertar as autoridades e a população para que a gente possa tomar as medidas necessárias exatamente para evitar que essas tragédias tomem proporções né, maiores do que o mínimo necessário. Cada vida que a gente perde no país é uma perda irreparável e que precisa ser naturalmente protegida. Então, esse é o nosso objetivo, né? Você mencionou muito bem aí a questão da máscara. As medidas de prevenção e de controle do MERS são as mesmas da Covid-19. Então, lavar as mãos com frequência, utilizar álcool gel, evitar levar a mão no olho, no nariz, se você tiver algum sintoma respiratório, né, se isolar naturalmente se você estiver apresentando algum sintoma respiratório, ou diarreia, ou dor de barriga, utilizar a máscara, que me parece que né, veio para ficar, acho que é um instrumento que vai continuar sendo utilizado no nosso cotidiano por muito tempo, especialmente por aquelas pessoas que tenham algum tipo de fragilidade ou dificuldade maior do ponto de vista de saúde, mas é uma medida sanitária importante. Então, garantir que nós continuemos a utilizar as medidas sanitárias necessárias e, ao mesmo tempo, aos nossos colegas profissionais da saúde, estar alerta no sentido de fazer, quando for fazer a sua anamnese, não esquecer de perguntar se a pessoa esteve em algum aeroporto internacional, se a pessoa fez alguma viagem para fora do Brasil recentemente, e levar isso em consideração na sua análise. É isso. Puxa, Hilton, super importante. Talvez seja o programa mais importante do ano, este de hoje. Até porque, como ele é internacional, a gente vai divulgar no mundo todo. E, Hilton, o nosso tempo acabou de verdade agora. Tem 15 segundos para tu dedicar ao programa e, de antemão, super obrigado. Logo, logo você volta para informar isso de novo.
Pode Eu dedicar. quero agradecer novamente o convite para estar nesse programa tão importante com você, desejar desde já a você e a sua família um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, cheio de sucesso e realizações, também aos seus ouvintes e às pessoas que participam do programa conosco, e dedicar esse esforço, dedicar esse programa, na verdade, né, aos nossos colegas da virologia da Universidade Federal do Pará, aí o professor Antônio Valinotto, que tem feito um trabalho gigantesco no processo de conhecimento da distribuição da Covid-19 no nosso estado e de várias outras doenças também, e que tem, juntamente com a Universidade Federal do Pará, conseguido manter, né, um altíssimo nível de pesquisa, de desenvolvimento, de informação para a nossa sociedade, mesmo nesse momento tão adverso que nós passamos agora nesses últimos 4 anos. Então, a minha dedicatória vai para a ciência brasileira e para as nossas universidades, que têm conseguido manter, né, e aprofundar os conhecimentos necessários para que a gente possa criar uma sociedade cada vez mais saudável, justa e solidária. Obrigado, Hilton. Obrigado mesmo. Nosso tempo até estourou. Pessoal, hoje é dia de Natal. Um Feliz Natal. O programa vai para o ar domingo. Um Feliz Natal para todos vocês e uma semana iluminada. Domingo que vem a gente volta e o Hilton volta de novo para nos atualizar de toda essa história. Feliz Natal para todos. Hilton. Feliz Natal, pessoal. Abraço. Obrigado, Hilton. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.